A Folha publicou hoje que a Lava Jato deve sofrer um duro golpe a partir de outubro. A data foi escolhida por Dias Toffoli. Segundo o jornal, o presidente do Supremo indicou aos colegas estar disposto a levar ao plenário do próximo mês as ações que questionam a constitucionalidade das prisões após condenação em segunda instância, uma das principais bandeiras da Lava Jato, e a discussão que anulou a sentença imposta por Moro a Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Segundo esses magistrados, a provável inclusão dos temas na pauta do plenário sinaliza que hoje já haveria maioria a favor das teses contrárias à Lava Jato. Além disso, o presidente da Corte também admitiu antecipar o debate sobre o uso de dados detalhados de órgãos de controle, como COAF, Receita Federal e Banco Central, sem autorização judicial. Inicialmente, ele estava previsto para 21 de novembro. Também já haveria maioria no STF para anular o processo de Lula. É nesse ambiente que Gilmar Mendes pretende retomar, também em outubro, o julgamento da alegada suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Até lá, a avaliação no Supremo é a de que estará consolidada uma derrota de Moro na segunda turma da Corte. Os magistrados vão voltar a discutir um pedido de habeas corpus formulado pela defesa do ex-presidente presidiário Lula, no qual se alega a falta de imparcialidade de Moro na condução do processo do triplex de Guarujá. Eu falei aqui desde o primeiro dia de divulgação daquelas mensagens roubadas, que mesmo que elas não pudessem ser aproveitadas como prova, elas tinham um peso político, e o STF é um tribunal eminentemente político que usa de qualquer coisa para fortalecer decisões que não vão de acordo com a jurisprudência, com a lei, como a gente tem visto nessa recente escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Lembro mais uma vez que Dias Toffoli se dizia até fevereiro de 2016, desde sempre, a favor da prisão após condenação em segunda instância, mas votou contra no plenário da Corte em outubro de 2016, acabou sendo voto vencido, mas votou contra, repito, e eu sempre pergunto o que aconteceu de fevereiro a outubro para ele mudar de opinião. Em agosto, coincidentemente, daquele ano, a Polícia Federal indiciou Lula no caso do triplex do Guarujá por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, naquela época ainda, falsidade ideológica. O Toffoli fica dizendo que quer rediscutir esse tema por uma questão conceitual, abstrata, para definir isso para todo mundo, que não tem nada a ver com o caso específico do Lula, mas a gente sabe muito bem que isso não estaria sendo rediscutido se a Lava Jato não tivesse avançado para cima dos políticos que apadrinharam esses ministros do Supremo, ou para cima de políticos que têm boa relação com cada um deles. Então, Augusto Nunes, só o que eu queria acrescentar é que essa ideia aí do presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, de antecipar o debate sobre o uso de dados de órgãos como COAF, Receita Federal e Banco Central, sem autorização judicial, pode ser também uma maneira de tentar evitar que a pressão a respeito desse caso ganhe corpo com a eventual instalação da CPI da Lava Toga. A gente vai detalhar mais os movimentos de bastidor nesse sentido, mas uma CPI da Lava Toga poderia chegar aí em eventuais razões também para o Dias Toffoli ter suspendido milhares de investigações a partir daquele pedido que era exclusivo sobre o caso do Flávio Bolsonaro. Então pode ser que ele queira driblar aí algumas coisas, a gente vai ficar de olho também. Augusto Nunes. Bom, eu começo ressalvando que não terá sido a primeira vez que a Folha quebra a cara nesse tipo de previsão se a profecia aqui não se concretizar. Eu não sei, eles falaram com todos os ministros garantiram que vão votar dessa maneira, porque cálculo feito por gente interessada, por exemplo, se eu fosse conversar com o Gilmar Mendes, eu me diria que está garantida aí a maioria. Eu não sei, faço essa ressalva. Mas digamos... Só um parênteses, é o que os petistas diziam, por exemplo, sobre o placar do impeachment da Dilma Rousseff. Aí foi lá e perdeu. Exatamente. Digamos que o quadro seja este. Vamos admitir que a maioria está disposta a participar desse golpe jurídico, que é chicana, né? Golpe jurídico é chicana. Falta combinar com o povo. E eu quero começar agora a bater nessa tecla, porque não nos resta outro caminho além da resistência popular. Está claro que há uma trama em curso, eles vão tentar sim acabar com a Lava Jato e não vão conseguir. O apoio popular à Lava Jato é expressado pela
pelos índices de popularidade que atestam que a imagem do Sérgio Moro continua muito sólida e boa para o Brasil que presta, sobretudo. Está claro que o povo gosta do trabalho da Lava Jato e o povo brasileiro, graças à Lava Jato, aprendeu 2 lições que não podem ser esquecidas agora. Primeiro, é o povo que paga todas as contas, inclusive a conta da roubalheira. Segundo, a lei pode sim e deve valer para todos. Há um presidente da República na cadeia há mais de um ano, não porque é preso político, mas porque é corrupto e lavador de dinheiro. Nós não podemos recuar agora e está claro que só o povo pode resistir a uma trama de que participam elementos do judiciário, do legislativo e do executivo. É um golpe feito para soltar o Lula que resultará na soltura, nos meses seguintes, de ladrões de todos os tipos, como vimos, por um exemplo de ontem. É um crime contra o Brasil. É uma bofetada na cara de um país que finalmente aprendeu que não dá para conviver com a corrupção, sobretudo nesse índice. A grande descoberta, eu cito como grande descoberta essa de que a lei vale para todos, porque sempre se disse que o brasileiro estava conformado com a corrupção, não tinha jeito, começou há tantos anos, sempre foi assim. Nunca foi nessa escala, mas mais que isso. Faz 8 meses que não ocorre nenhum tipo de caso de corrupção com a participação ou a anuência do governo. É possível, sim, reduzir a níveis bem baixos a corrupção. Precisa de cadeia, com isso que eles querem acabar. Como eles não combinaram com o povo, os ministros, é preciso se manifestar nas ruas, o inconformismo e a indignação contra este golpe que está sendo tramado e que está mais do que evidente. Tá? Não querem deixar usar dados da COAF, da antiga, né? Do antigo COAF, da Receita Federal, do Banco Central sem autorização judicial, que os juízes autorizem tudo. Todos os criminosos de qualquer partido, de qualquer poder, de qualquer vertente ideológica, merecem cadeia. Não há ideologia no Código Penal. Há penas a serem aplicadas. E é isso que nós não podemos deixar que acabe por vontade dos que são ou bandidos ou amigos e protetores de bandidos. E parece, né? É lógico que a gente suspeita dessas informações de bastidor, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de placar, porque até lá também a pressão popular tende a aumentar e a gente quer que aumente, como disse o Augusto Nunes, mas fica muito nas costas do Celso de Mello esse tipo de desempate, principalmente ali na segunda turma. A Carmen Lúcia teve um momento ali de escolher as trevas, nesse caso do Aldemir Bendini, está em tempo de voltar atrás, se essa decisão realmente for levada ao plenário, vai ser, né? O Edson Fachin, ele afetou a questão ao plenário, como se diz lá no Supremo Tribunal Federal, ela tem a possibilidade de voltar atrás, mas o Celso de Mello é que costuma formar, na ausência do Dias Toffoli, que assumiu a presidência da corte, esse trio libertador com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, a gente já sabe como é que vão votar. Então, Celso de Mello, o senhor vai sujar a sua biografia, mais ainda do que em algumas decisões em que se juntou com Gilmar e Ricardo Lewandowski, para soltar um bandido condenado em 3 instâncias e por pressão política depois de uma análise distorcida de mensagens roubadas por estelionatários. É botar o pé na lama, o joelho, a coxa, a barriga, o peito, o pescoço e a cabeça toda, hein, Celso de Mello? E eu quero só complementar aqui, Zé Maria Trindade, a informação que acabou de chegar, que os advogados do Lula pediram ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do trâmite de um recurso contra a condenação no triplex do Guarujá, até que o Supremo Tribunal Federal julgue 2 habeas corpus que questionam a conduta do ex-juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato no processo que culminou na prisão do petista. Então, repito, os advogados do Lula pediram ao STJ a suspensão do trâmite de um recurso
até que o STF julgue 2 habeas corpus. Eles estão tentando todas as manobras possíveis, vão segurando um aqui, enquanto aqueles em quem eles depositam mais confiança não julgam. E eu sigo lendo a nota. A defesa de Lula já havia pedido ao STJ a redistribuição do processo para um novo relator, já que o ministro Félix Fischer, considerado linha dura, está afastado por razões médicas desde o final de julho. Ele se recupera de uma embolia pulmonar. No pedido de suspensão ao STJ, Lula argumenta que a Corte deve aguardar o julgamento no Supremo, já que há a possibilidade de os ministros reconhecerem a suspeição de Moro e dos procuradores da Lava Jato e, consequentemente, declarar a nulidade de todo o processo. Então, às vezes, os bandidos contam com a sorte. Então, um ministro que segue a lei, que segue a Constituição, tem um problema de saúde, aí a defesa do bandido vai lá e tenta colocar na mão de um juiz tendencioso que vai ignorar a lei para soltar um bandido. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas na cabeça deles, certamente é a esperança. José Maria Trindade. É uma profusão de apelação, é uma tentativa de confundir o próprio Ministério Público e também a Justiça, né? Eu nunca vi tanta apelação assim. Olha, Felipe, eu também tenho reservas com relação a esta matéria, viu? Não é a avaliação que eu tenho, não é assim. O Supremo não está desta forma e já decidido a agir desta e desta maneira. Não é verdade. Alguns ministros, sim, poderiam votar desta forma, mas ainda não foi feita a maioria no Supremo Tribunal Federal. As avaliações são no sentido de que a situação ainda é difícil para o ex-presidente Lula. Não é nem divisão, não. É difícil para o ex-presidente Lula. Então, essa é a verdade. Mas, levando em consideração esta possibilidade que existe, sim, do Supremo Tribunal Federal redefinir a Lava Jato, vamos lá. Existem pontos na Lava Jato que ainda estão virgens, não foram atacados pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, doação de campanha eleitoral. Essa coisa horrível, que eu detesto falar, que ninguém doa 10 milhões para ninguém 20 milhões, né? O Supremo vai ter que decidir se a doação de campanha é lavagem de dinheiro ou não, e se é propina ou não. Às vezes, esta doação entra como se fosse legal, com recibo, declarada na campanha eleitoral e tal. E tem outro tipo de doação, que é a terceirização, que é o Caixa 3. Um determinado político, né, pratica um crime de corrupção com uma empresa e outra empresa é a que paga. Isso para dar aquele aspecto legal e evitar ali a matemática de que uma empresa investe muito dinheiro em uma campanha eleitoral. E, além disso, tem também a prisão em segunda instância, que o Supremo não deve mais julgar, já está julgado. Jurisprudência é para demorar décadas e décadas. Não se muda a jurisprudência do Supremo ano a ano, porque pode provocar a tal insegurança jurídica, que é o pior dos mundos em se tratando de justiça, porque aí ninguém sabe exatamente qual é o sentido dos tribunais. Além disso, tem também a possibilidade ali de mudanças em detalhes, como, por exemplo, a fila, a ordem de julgamento. A defesa dessas pessoas dizem que a justiça acabou passando na frente o processo deles e que isso não seria constitucional, porque teria que obedecer uma ordem cronológica de apresentação dos processos. Veja que absurdo, mas o Supremo, num determinado momento, vai ter que julgar isso. Repito, a avaliação que eu tenho é que a maioria do Supremo ainda é pró-Constituição, ou seja, pela constitucionalidade da Operação Lava Jato, que é um dos atos mais perfeitos e que deve ser imitado em todos os estados para acabar com esses ladrões de colarinho branco que a gente fala a vida inteira. Já teve músicas, poesias, filmes, livros, e agora, só agora que a gente vê na cadeia essas pessoas. Então, um processo judicial, ele só é perfeito depois de passar por todas as instâncias e que as leis possam ser analisadas. E a delação premiada também ainda não é suficientemente madura, para se dizer madura, porque não foi atacada ali pelo plenário do Supremo em vários pontos. Então tem muita coisa a ser julgada na Lava Jato e existem sim adversários da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Agora, dizer que haverá um liberou geral, aí eu acho muito difícil e eu desconfio
que não é bem assim, que não será assim no Supremo. Duas observações. Primeiro, eu nunca li uma especulação da Folha favorável à Lava Jato. Nunca vi. Ou conta que não beneficiasse o presidente Lula. Nunca diz assim. A maioria dos juízes acha difícil libertar o Lula, como ponderou o Zé Maria Trindade. Segunda observação. É preciso ser muito atrevido, muito insolente, como o ministro Gilmar Mendes, para dizer que vai alegar a falta de imparcialidade de Moro. Falta de imparcialidade é um dos problemas de que ele sofre, um dos males de que ele, Gilmar Mendes, sofre. Ao dizer que o Lula foi condenado por falta de parcialidade do juiz, ele está estendendo essa acusação obscena aos juízes do Tribunal Regional Federal que encamparam a decisão do Moro e a terceira instância também, porque o Superior Tribunal de Justiça condenou o Lula na prática num julgamento recente. Então falta parcialidade a ele, Gilmar Mendes, que não é juiz coisa nenhuma. Ele é foi professor de direito, ele é advogado. Ele julga segundo critérios políticos e sempre os piores, sempre os errados. O Lula já foi condenado em primeira instância por uma juíza, o Sérgio Moro, no caso do sítio de Atibaia, o Sérgio Moro estava fora. E vai ser condenado em outros processos por outros juízes. O Gilmar Mendes, que autoridade tem para dizer que todos os outros juízes do Brasil são imparciais, não são imparciais quando julgam o Lula? Ele é que jamais agiu com imparcialidade. Muito bem, só registrando... Felipe, fala, Zé Maria. Só para complementar, Felipe, apesar disso tudo que nós falamos aí, a gente tem que ver, a opinião pública hoje é diferente, está seguindo o que acontece no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo não pode correr o risco de jogar a história da mais alta corte do país no lixo. Esse, para mim, é um dos pontos mais fortes para defender a Lava Jato. É isso, Felipe. Legal, Zé Maria. E só registrando que essa informação sobre a tendência de voto, de decisão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no plenário do STF, como votarão os ministros, essa informação, suposta informação, né? Essa notícia, né? Porque às vezes tem notícia que não tem informação, na verdade. Tem notícia que tem desejo, que tem wishful thinking, como se diz lá nos Estados Unidos, o pensamento desejoso. Mas isso vem da Folha de São Paulo, é para não deixar claro. E às vezes as pessoas falam assim, está reproduzindo matéria da Folha de São Paulo. Bom, a gente está reproduzindo justamente para colocar aqui os pingos nos is, porque tem uma série de narrativas que são colocadas no debate público e a gente não pode permanecer alheio a elas, senão confunde a opinião pública, e a gente está aqui para mostrar aquilo que é verificável e aquilo que ainda pode acontecer até lá, principalmente com a participação da sociedade.